Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Se inscreva no nosso canal e entre para a comunidade. Seja muito bem-vindo. Esse canal está comprometido com o seu crescimento e o seu desenvolvimento pessoal. Se você está aqui é porque você tem realmente um desejo interior, uma ganância de crescer e alcançar coisas grandiosas e alçar voos altos. Hoje nós iremos falar sobre as 3 principais e mais fortes influências que temos em nossas vidas e que geralmente se tornam experiências negativas em nossas vidas. Nos travam, nos bloqueiam de conseguirmos coisas grandiosas. E fique até o final desse vídeo. No final nós traremos um boot, uma declaração poderosa para a libertação de experiências negativas. Também daremos passos para mudanças sobre episódios específicos no final desse vídeo. Então nos acompanhe por todo o vídeo. Com certeza todo o conteúdo, todo o conhecimento, tudo que está nesse vídeo vai ser benéfico e transformador para a sua vida. Se seu objetivo em ouvir esse áudio e assistir esse vídeo é mudar, com certeza você irá alcançar nesse vídeo. Lembre-se que sua programação conduz aos seus pensamentos. Os seus pensamentos conduzem os seus sentimentos. Os seus sentimentos conduzem às suas ações e as suas ações conduzem aos seus resultados. Olha, então mudando a programação, você dá o primeiro e indispensável passo para mudar os seus resultados. Mudando a fonte, você muda todo o rio. E como ocorre esse condicionamento? Ele se estabelece de 3 maneiras principais em todo o campo da sua vida, inclusive no dinheiro. É isso que nós iremos tratar aqui. As 3 principais influências, condicionamentos que se estabelecem na sua vida, que é a programação verbal, o exemplo e os episódios específicos. Na programação verbal é o que você ouvia quando era criança. Nos exemplos, o que você via quando era criança. E em episódios específicos, que experiências você teve quando era criança. Como é muito importante que você entenda os 3 aspectos do condicionamento, vou analisar cada um deles agora. Mas em outros vídeos nós também iremos falar mais sobre, porque é muito complexo e profundo. A primeira influência, programação verbal. Na sua infância, que frases você ouvia a respeito de dinheiro, riqueza e pessoas ricas? Lembra? Pare para pensar. Provavelmente algo como: o dinheiro é a fonte de todo mal, poupe para os dias ruins, ou os ricos são gananciosos, os ricos são criminosos, os ricos são desonestos, você tem que dar duro para ganhar dinheiro. Não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. Dinheiro não nasce em árvore, o dinheiro fala mais alto. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Isso não é para o nosso bico. Nem todo mundo pode ser rico. Nunca se tem o bastante. E a infame frase: não tem dinheiro para isso. Essas são algumas das frases que os pais ou parentes que cuidam das crianças costumam falar para elas. Isso condiciona sua mente a uma programação verbal negativa referente ao dinheiro, percebe? Na minha casa, toda vez que eu pedia dinheiro ao meu pai, ele respondia aos brados: você acha que sou feito de quê? De dinheiro? Rindo eu dizia: até que seria bom, eu pegaria um braço, uma perna e até mesmo um dedo seu. Ele nunca riu. Esse é o problema. Todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança permanecem no seu subconsciente, como parte do modelo que governa a sua vida financeira. O condicionamento verbal é extremamente poderoso. Por exemplo, um dia uma criança que tinha 3 anos veio ao seu pai, animado, correndo, e disse: pai, vamos ver o filme de Tartaruga Ninja, está passando aqui perto. Então o pai declarou: juro que não fazia a menor ideia de como aquele pingo de gente já podia ser um craque em geografia. 2 horas depois, obtive a resposta ao assistir ao anúncio do filme na televisão. A chamada final dizia: em cartaz, num cinema, perto de você. Tive outro exemplo da força do condicionamento verbal por meio de um dos participantes do seminário intensivo A Mente Milionária. Stephen não tinha nenhum problema em ganhar dinheiro, a sua dificuldade era conservá-lo. Na época em que se inscreveu no programa, ele embolsava mais de 800 mil por ano, o mesmo resultado dos 9 anos anteriores. Apesar disso,
ainda passava sufoco. Steven dava sempre um jeito de gastar dinheiro, emprestá-lo ou perdê-lo em maus investimentos. Fosse qual fosse a razão, o seu patrimônio líquido ainda era igual a zero. Ele me contou que quando era garoto, sua mãe costumava dizer: os ricos são gananciosos, eles lucram com o suor dos pobres. A gente deve ter o suficiente para viver, mais do que isso é cobiça. Ninguém precisa ser um Einstein para perceber o que se passava no subconsciente de Steven. Não era de admitir que ele estivesse quebrado, pois fora verbalmente condicionado pela mãe a acreditar que os ricos são gananciosos. Consequentemente, sua mente ligava as pessoas ricas à ambição desmedida, que é evidentemente má. Como ele não queria ser mau, o seu subconsciente lhe dizia que não podia ser rico. Steven amava a mãe e não queria que ela o desaprovasse. É óbvio que pelo sistema de crença dela, ele não teria a sua aprovação se ficasse rico. Assim, a única coisa que podia fazer era livrar-se de todo o dinheiro que excedesse o estritamente necessário para o seu sustento. De outra forma, estaria sendo ganancioso. Você deve estar pensando que entre possuir riqueza e ter a aprovação da mãe ou de quem quer que seja, a maioria das pessoas escolheria ser rica, nem pensar. A mente humana não funciona assim. É claro que o dinheiro parece ser a escolha lógica, mas quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Lembre-se disso. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Retornando à história de Steven, em menos de 10 minutos de curso, usando técnicas experienciais extremamente eficazes, ele conseguiu mudar o seu modelo de dinheiro de modo espetacular. Em apenas 2 anos, passou de falido a milionário. No seminário, Steven começou a compreender que essas crenças negativas eram da sua mãe e não suas, e se baseavam na programação que ela recebera do passado. Dê então um passo à frente, ajudando a criar uma estratégia para não perder a aprovação dela, caso ficasse rico. Foi muito simples. A mãe de Steven sempre adorou praia. Ele investiu então numa casa no Havaí, de frente ao mar. Ela vai para lá todo ano passar o verão e se sente no céu, e ele também. Agora essa senhora considera fantástico o fato de o filho ser alguém bem sucedido financeiramente e não economiza elogios à sua generosidade. Eu mesmo, depois de um início lento... Ok, repetindo, o condicionamento do seu subconsciente determina o seu pensamento. O seu pensamento determina a sua decisão. Sua decisão determina a sua ação, que finalmente determina o seu resultado. Fica claro? Consegue compreender? São 4 os elementos chaves da mudança, todos essenciais para a reprogramação do seu modelo de dinheiro. Eles são simples, porém muito poderosos. O primeiro elemento da mudança é a conscientização. Você não pode modificar uma coisa cuja existência ignora. O segundo elemento da mudança é o entendimento. Compreendendo a origem do seu modo de pensar, você será capaz de reconhecer que ele tem que vir de fora. O terceiro elemento de mudança é a dissociação. Ao constatar que esse modo de pensar não é seu, você tem a opção de mantê-lo ou largá-lo, baseado em quem você é hoje e onde quer estar amanhã. Pode observar essa maneira de pensar e vê-la como ela é. Apenas um arquivo de informação armazenado na sua mente há muito tempo que talvez não tenha mais um pingo de verdade nem valor para você. O quarto elemento é o recondicionamento. Em outro vídeo falaremos mais sobre o recondicionamento. Passos para a mudança, conscientização. Escreva as frases que você ouvia sobre dinheiro, riqueza e pessoas ricas quando era criança. Entendimento. Escreva sobre como essas frases vêm afetando a sua vida financeira até hoje. Dissociação. Você percebe que esses pensamentos representam apenas o seu aprendizado passado, que eles não são parte da sua anatomia, não são quem você é. Consegue ver que o presente lhe dá a opção de ser diferente? Declare em voz alta: as coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdades. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. A segunda influência são os exemplos. A segunda maneira como somos condicionados é chamado de exemplo. Como se comportavam os seus pais ou responsáveis em questão do dinheiro quando você era criança? Eles cuidavam bem ou mal das suas finanças? Eram gastadores ou econômicos? Eram investidores perspicazes ou nunca investiam?
eram propensos a arriscar ou conservadores? Você tinha dinheiro sempre ou só esporadicamente? O dinheiro afluía com facilidade à sua família ou era suado? Era fonte de felicidade ou motivo de ásperas discussões? Por que essa informação é importante? Você já deve ter ouvido a frase macaco vê, macaco faz. Ora, nós seres humanos não ficamos muito atrás. Quando crianças, aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que nos dão. Embora a maioria de nós odeie admitir o que vou dizer, há uma boa dose de verdade no velho ditado: a fruta não cai longe da árvore. Isso me lembra a história da mulher que estava preparando o pernil para o jantar, cortando as duas pontas dessa peça de carne. Sem entender, o marido lhe perguntou por que ela fazia isso. Ela respondeu: era assim que a minha mãe fazia. Justamente naquela noite a sua mãe foi jantar com eles. Os dois aproveitaram para lhe perguntar por que ela sempre cortava as duas extremidades do pernil. A mãe respondeu: porque era assim que a minha mãe fazia. Então eles decidiram telefonar para a avó dela e saber por que ela cortava as pontas do pernil. A resposta: porque a minha panela era pequena. A questão é, em matéria de dinheiro, tendemos a ser idênticos aos nossos pais.